Você se sente preso num ciclo de começar e parar, começar e parar, começar e parar, esse objetivo que você tanto quer? Você realmente quer alcançar os seus objetivos, mas a sua motivação termina no segundo dia? Ou você olha para você, você se olha no espelho e fala assim: puta merda, eu não sou disciplinado. Se eu realmente fosse disciplinado, eu alcançaria esse objetivo que eu quero? Olha só, se a resposta para qualquer das perguntas anteriores foi sim, então fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Carlos Henrique na área, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo aqui. É disso que eu falo aqui. E toda semana eu tô aqui compartilhando conteúdo com você para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. E o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar o seu jogo. Por quê? Porque o tema do vídeo de hoje, a minha ideia do vídeo de hoje é o seguinte: é desmistificar o conceito de disciplina e passar para você uma nova visão. Olha só, e eu já vou falar uma coisa aqui para você de cara no início do vídeo, tá? Você não é preguiçoso ou preguiçosa. Você simplesmente não está utilizando as ferramentas certas. É só isso, tá bom? Beleza. Então, esse conhecimento que eu vou compartilhar com você vai te ajudar em absolutamente todas as áreas da sua vida, tá bom? E o que você vai ver no vídeo de hoje? Primeiro, o que é disciplina, ou melhor, eu vou passar para você uma ideia um pouco diferente do que você tenha sobre disciplina. Segundo, quais são os benefícios de você aplicar essa ideia na tua vida? Terceiro, vou responder a eventuais objeções que você tenha. Quarto, vou te explicar o jeito errado de você aplicar essa ideia na sua vida. E por fim, eu vou te dar um passo a passo detalhado, mastigado, para quê? Para você conseguir aplicar esse conceito hoje na sua vida, tá bom? Para você sair daqui, para você sair deste vídeo, entendeu? Não só entendendo, mas tendo condição de aplicar na sua vida, porque eu vou falar uma coisa para você, ó. Não importa o que você sabe. Só importa aquilo que você aplica daquilo que você sabe. Não importa quantos livros você leu, não importa. Só importa o que você aplica. E não só isso, presta atenção. Só importa o que você aplica com disciplina. Pois é. Então, vamos entrar no vídeo de hoje que você vai entender do que eu estou falando. Então, vamos lá. O que é disciplina, tá? E eu vou começar explicando para você. Normalmente eu começo dizendo o que é, mas desta vez eu vou começar de uma outra forma. Eu vou dizer para você o que não é disciplina. Primeira coisa, disciplina não é você ter a capacidade de sofrer mais do que as outras pessoas. Por que eu digo isso da capacidade de sofrer? Porque você vê muita gente, a grande maioria das pessoas, dos vídeos que falam sobre disciplina de motivação, o que eles mostram? Eles mostram trabalho, eles mostram labúria e muitas vezes eles mostram sofrimento. Eles mostram a pessoa fazendo alguma coisa que ela não quer fazer. E aí é que está o ponto, e esse é o motivo pelo qual eu trouxe esse vídeo aqui. Se você organizar a sua vida, ou organizar a sua rotina, vamos colocar assim, ao redor de alguma coisa que você não quer fazer, vai ficar muito difícil de você ter consistência. E qual é a diferença entre um e outro? Eu já te explico, tá? Mas vai ficar muito difícil para você. Então, primeira coisa, não é sobre você ter a capacidade de sofrer mais que todo mundo. Esqueça essa ideia de sofrimento. É uma ideia muito em voga, mas eu vou falar para você, esquece isso. Tá bom? No longo prazo isso não te ajuda. Segundo, não é sobre força de vontade ou garra. Carlos, por que não é sobre força de vontade? Eu vou falar uma coisa para você da minha experiência pessoal. Tá? Eu já vi isso em alguns livros, mas eu gosto de alicerçar minha leitura com a minha experiência pessoal. E da minha experiência, a tua força de vontade ela é como um músculo. O que significa isso? Que você, quanto é mais ou menos assim, ele cansa, tá bom? Então uma coisa é você fazer um exercício, seja ele qual for, enquanto você está descansado, você está bem, você está tranquilo.
Outra coisa é você fazer o mesmo exercício depois que você está cansado. E o que que cansa? O que que cansa? A sua força de vontade. O que cansa a sua força de vontade é um conceito que eu vou falar muito brevemente aqui, tá? Que é um conceito que tem, eu preciso de um vídeo inteiro para falar dele. Mas é um conceito chamado fadiga da decisão. O que que é isso? Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, mais cansado você fica, tá bom? Muito bem. Terceiro ponto. Você ser disciplinado ou não tem absolutamente nada a ver com o seu DNA. Por que eu estou comentando de DNA? Porque de repente você pode pensar, quando você fala assim, puxa, eu não sou naturalmente disciplinado, o que você está falando? Que de repente tem alguma coisa de errado em você. E eu vou dizer para você, não tem absolutamente nada de errado em você. Só que o que acontece? Se você não está conseguindo alcançar o resultado que você quer, é porque o sistema que você está utilizando está te sabotando. Você está utilizando o sistema errado. Carlos, o que é sistema? Eu já te explico daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha só. Primeiro ponto que eu comentei com você. Não é sobre ter disciplina, não é sobre você ter a capacidade de aguentar, de sofrer mais do que todo mundo. Não tem nada a ver com isso. Segundo, não tem nada a ver com força de vontade, tá bom? A força de vontade é importante? Sim, a força de vontade é importante. A força de vontade tem o seu lugar? Sim, a força de vontade tem o seu lugar. Só que a força de vontade, se você utilizar ela errada, ela te deixa na mão. Tá bom? Beleza? E por fim, não tem absolutamente nada de errado, não tem absolutamente nada de errado no seu DNA, tá bom? Ter disciplina, ser disciplinado ou não tem absolutamente nada a ver com o seu DNA. Então, qual que é o ponto? A maioria das pessoas que acham que não são disciplinadas, elas não são disciplinadas simplesmente porque elas desenharam a vida delas de forma que dificulte ser disciplinado. Esse é o ponto. Então, quando você eu vou fazer uma analogia aqui, ela é ridícula, mas você vai entender a ideia. Você abrir uma lata, apesar que as latas comuns hoje, dá para você abrir sem ferramenta nenhuma, mas pensa numa lata mais antiga. Você abrir uma lata é difícil? Não, se você tiver um abridor de lata. Se você tiver a ferramenta correta, você pega uma lata, você pega um abridor de lata, é razoavelmente fácil de você abrir. Agora, se você tentar abrir um abridor de lata com uma colher, aí vai ficar difícil. Não porque abrir a lata seja difícil, mas porque você está utilizando a ferramenta errada. Então, quando eu digo para você que, que o sistema o sistema da sua vida está te atrapalhando, é isso que eu quero dizer. Então não tem nada de errado com você. Você só está utilizando a ferramenta errada. Exemplo para você muito, muito, muito simples. Ano de 2023. Eu eliminei 25 quilos. Muito bem. Uma das ferramentas que eu utilizei, e eu chamo de ferramenta, foi levar comida da minha casa. Simples assim. Por quê? Porque eu comer a minha comida de casa facilitou muito para mim que eu fosse o quê? Disciplinado. Eu alguma vez furei a dieta levando comida de casa? Nunca. Este é o ponto. Então, quando eu comia em restaurantes, muitas vezes, eu furei a minha dieta, beleza? Do momento em que eu entendi que eu pensei, puxa, eu preciso desenhar a minha rotina de uma forma que comer as coisas que eu tenho que comer fique fácil. Então, qual que era a parte mais fácil? A parte mais fácil era eu levar comida da minha casa. E aí, de repente, você fala assim, tá, Carlos, mas você não sentia vontade de comer outras coisas? E eu digo para você, sim, eu sentia vontade, mas qual era a regra que eu estabeleci para mim mesmo? Tá? A minha regra era a seguinte, Carlos Henrique, você pode comer absolutamente qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Mas primeiro, você come o lanche que você trouxe de casa. Esse era o meu sistema. Você está entendendo? Agora, pergunta para mim, Carlos, quantas vezes você comeu alguma coisa que você tinha vontade depois de comer o lanche que você levou de casa? Zero. Zero.
Porque eu sou disciplinado? Não. Porque eu desenhei, tá, um sistema que facilitou para que eu continuasse na minha dieta. Então, agora vamos entrar, eu te trouxe esse exemplo para entrar agora no assunto que é o seguinte, o que é disciplina? Vou usar uma palavra em inglês que você já deve ter ouvido, que é o seguinte, a disciplina está no seu design. Carlos, o que é design? Disciplina está na maneira como você organiza a sua rotina. Então, neste processo de emagrecimento, o que eu fiz? Fazíamos compra aos finais de semana. Muito bem. Eu já preparava a minha comida para a semana toda, tá? Eu preparava um lanche de manhã e eu preparava o almoço. Muito bem. Então, o que acontece? Essas duas refeições, e o café da manhã incluído, mas metade das minhas refeições já estavam desenhadas, eu não precisava pensar, eu não tinha esforço. E como eu coloquei aquela regra para mim, eu posso comer o que eu quiser, não importa, mas primeiro eu preciso comer o meu lanche, o que acontece? Eu não me sentia restringido, eu não me sentia privado. Eu sabia o seguinte, puxa, tem pastel de feira, eu amo pastel de feira. Eu amo pastel de feira. Beleza? Beleza. Ah, então o que eu vou fazer? Primeiro eu como a minha marmita. Se eu tiver com fome ainda, eu posso comer quantos pastéis eu quiser. Pergunta para você. Quantas vezes eu comi a minha marmita e comi um pastel? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu criei um sistema, tá? Eu desenhei de uma forma que ficou fácil para eu ser disciplinado. Você está entendendo? Então, não tem a ver com a força, controlar impulso, vamos colocar assim, ou resistir aos impulsos. Tem a ver com design, tem a ver com desenhar a coisa de um jeito que fique fácil para você. Então, eu desenhei essa parte de alimentação de uma forma que ficou muito fácil para mim. E do momento em que eu fiz isso com consistência, ficou fácil, ficou leve. Então, primeira coisa, a disciplina está no teu design, no desenho. Design significa desenho. No desenho da tua rotina que você faz, para quê? Para tornar o sucesso mais fácil. Esse é o papel do momento em que você que está me vendo, assim, que você que está me vendo, você tem um objetivo. Como é que você pode desenhar a sua rotina de um jeito que fique fácil para você ter sucesso? Como é que você faz isso? E isso você pode, eu te dei o exemplo de alimentação, mas você pode levar para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Ponto. Exemplo para você. Suponhamos que você tenha o objetivo de você guardar dinheiro. Puxa, você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, seja o que for. E você acha que você é indisciplinado. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, uma poupança automática. Caiu seu salário, uma parte dele já vai para a poupança, você não vê. Minha irmã, ela trabalha num banco e durante muito tempo ela fez previdência privada. E como funciona a previdência privada dela? Salvo engano, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim. Cai o salário dela na conta e já vai uma parte do salário já vai para a previdência privada, 5%, 10%, não sei. Mas vamos botar que ela ganha X. X menos 10%, menos 20%. Ela, desde que ela entrou no trabalho, ela já se acostuma a não ter aquele dinheiro. A guardar aquele dinheiro, então, não tem sofrimento. Não tem sofrimento, porque ela não vê. Ela criou, é um sistema pequeno? É um sistema pequeno, mas ela criou um sistema que deixou fácil para ela, entendeu? Guardar dinheiro ou fazer qualquer coisa que ela quer fazer. Então, onde tá a disciplina? A disciplina está no sistema que você constrói para você. E esse sistema te dá o quê? Te dá liberdade. É isso. Tá bom? Eu já vi na área de alimentação outras pessoas falando assim, muitas pessoas falando assim, eu não compro coisa que eu não quero comer em casa, salgadinho, doce, bolacha, sorvete, essas coisas. Eu não compro nada disso na minha casa. Se eu tiver que, nada disso entra na minha casa. Se eu quiser tomar um sorvete, eu vou ter que sair e comprar o sorvete. Se eu quiser comer um salgadinho, um Cheetos, uma batata frita, coisa do gênero, eu vou ter que sair e comer. Isso é um sistema que funciona para a pessoa. Então, o que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? Você vai construir na sua vida um sistema que funcione para você. É isso.
Não tem mistério, não tem segredo. E uma das coisas mais importantes, tá? Esse sistema vai te dar liberdade. Carlos, liberdade do quê? Liberdade em que sentido? Liberdade no seguinte sentido. Pensa no seguinte, existem coisas na sua vida que você, querendo ou não, precisam acontecer. Vou dar um exemplo para você. A limpeza da sua casa é uma coisa que seja você que faz, seja outra pessoa que faz, tem que ser feita. Ah, você alimentar seus filhos, você, sei lá, fazer compra de mês. Tem coisas que precisam ser feitas, independente da sua vontade. Muito bem. Do momento em que você monta um sistema, isso fica mais fácil. Isso fica mais fácil. Outro exemplo para você, suponhamos que você que esteja me vendo tenha a intenção de estudar para passar num concurso público ou passar num vestibular. Muito bem, o que é que você faz? Como é que você cria o seu sistema? Uma ideia de sistema, você tira as distrações do lugar que você vai estudar. Se você vai estudar no seu quarto, você não leva nem TV nem celular para lá no momento que você estiver estudando. A TV você não leva, o celular você deixa num outro cômodo. Por quê? Porque o objetivo é facilitar a sua vida. Então, quando você não tem distração, é muito fácil ser disciplinado. Exemplo para você, eu estou aqui gravando esse conteúdo para você. Quantas vezes eu olhei no meu celular? 0. Sabe por quê? Porque ele está desligado. Então, no meu sistema de produção de conteúdo, toda vez que eu vou produzir um conteúdo como esse, que eu preciso me concentrar, tal, bonitinho, o que eu faço? Meu celular está carregando. Ele está desligado. 0 distração. Estou usando 0 força de vontade aqui. Tá bom? Beleza? Tudo bem para você? Então, olha só. Vamos lá, para a gente fechar essa ideia. O que é disciplina? Disciplina nada mais é do que você ter um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto, vamos colocar dessa forma, de processos e ações que vai deixar mais fácil você ter sucesso. Porque esse é o nome do jogo. O nome do jogo é ter sucesso, o nome do jogo é ter resultado. Então o que você vai fazer? Você vai deixar o mais fácil possível. Beleza? Tá bom? Muito bem. Por que isso aqui é importante? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Para passar para você que você ter falhado porque você acha que você não tem disciplina não tem nada a ver com moral, não é uma falha de caráter. Se você está estudando para alguma coisa, se você precisa estudar e você não está conseguindo se concentrar, tal, não é porque você não tem disciplina, é porque você não tem um sistema que te ajude. O sistema que você está utilizando agora, ele não te ajuda, ele é ineficiente para isso. Não tem absolutamente nada a ver com a tua moral. Então, se você pegar uma pessoa que seja, que você considere, tá, naturalmente indisciplinada, muito bem, o que acontece? Coloca ela numa instituição em que você tenha um sistema muito forte. Ela naturalmente, ou ela vai ser expurgada do sistema, ou ela se adapta ao sistema. E eu vou falar uma coisa para você, você acaba se adaptando ao sistema, porque o ambiente é muito forte. E olha só, e isso aqui eu vou falar para você que está me vendo, para você que tem filhos, né? Você pode influenciar profundamente o comportamento do seu filho pelo ambiente que você insere ele. Só isso. Exemplo para você. Se você tem um filhinho pequeno, vamos botar 1, 2 anos, tá? E você gostaria que o teu filho tivesse o hábito da leitura. Muito bem, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ler para o seu filho. Segunda coisa, você vai rodear o seu filho de livro. Terceira coisa, você vai ler na frente do seu filho. Tá bom? Você vai precisar mandar seu filho ler? Não. Você montou o ambiente, então você vai ler para ele, você vai ler na frente dele, você vai rodear ele de livro e mais um quarto, você vai tirar as telas de perto. Naturalmente, o seu filho vai se tornar um leitor. Por quê? Porque esse é o estímulo que ele recebe. Então, nós influenciamos tanto o nosso comportamento como o comportamento de terceiro só redesenhando o ambiente. Se você fizer só isso, você vai ver a mudança que você vai ter. Livro Hábitos Atômicos, autor James Clear, capítulo 6. Ele fala sobre isso, ele fala sobre o redesenho do ambiente e que a força de vontade é superestimada. E nos Estados Unidos,
na lanchonete de um hospital. Se você, salvo engano, de um hospital, mas capítulo 6, livro Hábitos Atômicos. Ele comenta desse experimento. A diretora falou o seguinte, a diretora do local, né? Ela falou o seguinte: eu vou conseguir mudar o comportamento das pessoas sem falar com elas. E o que ela fez? Essa diretora fez. Num desenho do restaurante, né, da cafeteria, eles só mudaram as coisas de lugar. Primeiro, onde estava o refrigerante, eles colocaram água. Água mineral, muito bem. Onde estava a pegar o refrigerante, esconderam do outro lado. Tá? E começaram, eles não tiraram nada, eles só começaram a inserir as opções mais saudáveis. Em 6 meses o comportamento mudou. O consumo de água, o consumo de água mineral aumentou em 25%. Porque as pessoas eram disciplinadas? Não! Porque o desenho do ambiente favoreceu que elas consumissem água. Se você que está me vendo, e coloca aqui nos comentários para mim, se você que está me assistindo, se você já foi no supermercado. É muito provável que sim. E você já reparou o que eles colocam perto do caixa no supermercado? Eles colocam bolo, biscoito, chiclete, junk food, eles colocam ali. Por quê? Porque as pessoas fazem compra por impulso ali. Então, ele tem bombom, tem chocolate. Dificilmente a pessoa sairia do caixa, da fila do caixa, e iria do outro lado do mercado para pegar um chocolate. Só se ela tivesse com muita vontade. Muito bem. Mas ali, puxa, ela estica a mão e está ali. Então, vamos lá. Trazendo para a sua vida, na sua casa. Suponhamos que você queira comer mais saudável. O que você faz? Você não precisa nem jogar fora. Eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente que manda você jogar fora. Né? Se você tem batatinha, biscoito, doce, bolacha. Não, eu não vou falar para você fazer isso. Eu vou falar para você fazer uma coisa. Muda de lugar. Por quê? Porque o lugar que nós colocamos as coisas, o lugar, o armário que você coloca, aquele armário é um gatilho. Então, por que eu falo para você, se você não jogar fora, se você quiser? Porque isso para mim me dá uma sensação negativa, me dá uma sensação de restrição. E eu não quero me sentir restrito, eu quero me sentir livre. Então, para mim, o que eu faço? Eu estou de dieta. Eu tenho um monte de batatinha Ruffles dentro do meu armário. Eu tenho. Muito bem, o que eu faço? Eu só mudo de lugar. Ponto. Outra coisa que eu faço, que eu fiz muito. Hoje eu faço menos, mas fiz muito. Eu estava de dieta. Puxa, eu quero comer batata frita. Eu pego o pacote. Quanto pesa uma porção? Uma porção é 25 gramas. Eu pego um potinho, pego a minha balança de cozinha, peso ali e eu como 25 gramas. Puxa, eu tô com vontade ainda. Eu vou lá e eu peso mais 25 gramas. Por que isso? Porque nós comemos por impulso. Então, se você só pesar, se você só medir, você já vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você colocou mais um passo. Você não mudou nada. Você só colocou mais um passo ali. E esse passo, o que ele está fazendo com você? Ele está te dando consciência. Então, quando você mede as coisas em porções, de repente, você come... Já aconteceu várias vezes comigo. Eu comi uma porção e eu estava saciado. Mas se eu pegasse o pacote, eu ia comer o pacote todo. Por quê? Porque tá fácil. Porque tá ali. Porque tá fácil. Beleza? Então tá. Quais são os benefícios de você entender esta ideia que eu estou transmitindo para você? Qual ideia? A disciplina está no sistema. Disciplina é só um sistema. Quais são os benefícios de você entender essa ideia? Primeira coisa, consistência duradoura. Então vamos lá. Qual a diferença entre consistência e disciplina? Consistência é o resultado da disciplina. Então, olha só, que nem eu comentei com você, eu levava minha marmita de casa, tudo bonitinho. Quantas vezes eu deixei de comer a minha marmita para comer um pastel? Zero. Então, o que eu fui? Eu fui consistente. Então, eu não tinha que utilizar força de vontade. Eu não tinha que decidir como a minha marmita ou não como. Não. Essa decisão já estava tomada. Eu tinha uma regra. Primeiro a marmita, depois todo o resto. Qualquer coisa, em qualquer quantidade. E isso é muito louco. Eu estou me enganando e eu sei que eu estou me enganando, mas funciona. Funciona. Por quê? Porque do momento em que eu comi a minha marmita, eu não tinha mais fome.
O desejo já tinha passado. Outras vezes, quando eu tomo cerveja, tá? Outras vezes, quando eu queria diminuir o consumo da cerveja, o que, que eu fazia? Eu chegava num lugar, Carlos, você quer uma cerveja? Quero, mas me dá primeiro uma água com gás. Aí você fala, Carlos, mas água com gás? Não tem, o gosto é completamente diferente da cerveja. E eu falo para você, o gosto é completamente diferente. Mas para mim, do momento em que eu tomava água com gás, a vontade de tomar cerveja desaparecia. Então funcionava para mim. Então você vê, você que está me vendo, você veja algo que funcione para você. Para mim, água com gás, ou mesmo água normal, tá? Mesmo água normal funcionava perfeitamente. Beleza? Segundo benefício de você aplicar esse conhecimento que eu estou passando para você. O segundo benefício é o seguinte: você vai ter menos fadiga de decisão. Carlos, o que é fadiga de decisão? Vamos lá, toda vez que você precisa decidir entre A e B, você está gastando energia, tá bom? Beleza? Então vamos supor que no seu trabalho você você saia para almoçar e você vai almoçar num restaurante self-service. Você escolher o que você vai comer gasta energia. E coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, porque comigo sempre acontecia assim. Eu sempre furava a minha dieta quando eu estava cansado. Sempre, sempre. Eu nunca furei a minha dieta de manhã. Eu sempre furava a minha dieta quando eu estava cansado. Por quê? Porque tem um conceito, por causa do conceito chamado fadiga de decisão. Tem um estudo, e eu falo dele em todos os vídeos quase. Salvo engano, esse estudo foi feito com juízes israelenses, tá? Tem no livro Hábitos Atômicos. E o estudo foi o seguinte: perceberam que eram juízes de um tribunal criminal. Era o juiz que ia avaliar se a pessoa que pediu liberdade condicional se seria concedida ou não. Muito bem. Todo pedido de liberdade condicional que chegava pela manhã, a grande maioria deles tinham um destino. Todo pedido que chegava no final da tarde tinha outro destino. O que os caras perceberam, os pesquisadores? O que eles perceberam? Que 65% dos pedidos que chegavam pela manhã tinham 65% a mais de chance de ser concedida a liberdade condicional para o prisioneiro. Enquanto que os pedidos de liberdade condicional que chegavam no final da tarde tinham muito menos, a grande maioria deles era negado. E aí, por que era negado? Porque de manhã, quando o juiz pegava a petição, ele estava como? Ele estava descansado, ele estava tranquilo, ele estava principalmente com a mente descansada. Beleza? Então, ele pegava, ele estudava o processo e avaliava sim ou não. Muito bem. Quando o juiz pegava esses mesmos pedidos no final da tarde, a grande maioria deles era negado. Por quê? Porque o juiz não estudava o processo. Por que ele não estudava? Porque ele estava cansado, ele estava fadigado. Você entendeu? Então, quando você... O que isso tem a ver com você? O que você vai fazer? Você vai montar um sistema na sua vida que deixe fácil você fazer o que você precisa fazer. Então, no meu sistema, o meu sistema era levar marmita, então para mim ficava fácil comer dentro da dieta. Porque eu não pensava em outra coisa, eu ia lá e comia minha marmita. Pronto. Eu não tinha muitas opções. Você entendeu? Eu me mantive consistente, porque eu desenhei um sistema que me fez, entre aspas, ser disciplinado e continuar consistente. Terceiro benefício, você vai ter maior liberdade. Carlos, liberdade em que sentido? Isso é muito louco, tá? Mas é o seguinte, é um paradoxo. A estrutura que você criar na sua vida vai te dar liberdade. Carlos, liberdade para quê? Liberdade para você ser a pessoa que você quer ser ou para você ser a pessoa que você precisa ser. Porque eu preciso contar uma coisa para você. Se você quer ter alguma coisa que você ainda não tem, você precisa ser ou agir como alguém que você não age, como alguém que você ainda não é. Exemplo para você, eu tenho esse canal aqui. Muito bem, o meu sonho, o meu objetivo, 10 milhões de inscritos no YouTube, ou seguidores no Instagram, não importa. Muito bem,
eu preciso fazer alguma coisa diferente do Carlos Henrique que não tem. Então, olha só, eu criei uma estrutura para que eu possa produzir esse conteúdo aqui para você com qualidade, tá? Numa frequência que não me canse, que não me mate. Então, o que que me dá essa, essa frequência? O que me dá esse, esse resultado? Tá bom, é o meu sistema, é a minha estrutura, tá bom? É isso que me permite, com consistência, toda semana colocar 2 vídeos bons, 2 vídeos densos no YouTube. Porque fazer vídeo de 10 minutos, 15 minutos ajuda, ajuda. Mas tem coisas que eu preciso de tempo, de profundidade para te explicar. Para te dar conhecimento raso, você vai para o chat GPT. É simples assim. Quarto benefício, do momento em que você tem do momento em que você tem consistência, tá? Que você protegeu a fadiga da decisão, que você tem liberdade, a tua autoconfiança e satisfação pessoal vai aumentar. Por que que vai aumentar? Por que que vai aumentar? Vai aumentar porque você vai ter resultado. É isso. Do momento em que, e às vezes no começo é difícil, mas vai chegar um momento que você vai achar o teu passo. Como eu achei o meu. No início é tentativa e erro. Você vai, até você achar alguma coisa que funcione para você, vai levar um tempinho, mas você vai encontrar. E quando você encontrar, você começa a ter resultado. Por quê? Porque você está seguindo o seu sistema. Você não está sendo super, hiper, mega disciplinado. Você está seguindo o seu sistema. Beleza? Quinto benefício. E para mim, um dos maiores benefícios que você vai ter. Você vai ter resultado real. É simples. Resultado real e resultado massivo. Por quê? Porque você vai estar fazendo com consistência, com regularidade o que você precisa fazer. Então vamos lá, só para a gente fechar essa ideia. Benefícios de você aplicar essa ideia sobre essa ideia da disciplina ser um sistema. Primeiro, consistência duradoura. Segundo, muito menos fadiga da decisão. Terceiro, maior liberdade. Quarto, autoconfiança e satisfação pessoal. E quinto, você vai ter resultado real, resultado massivo, beleza? Mas aí de repente você fala assim para mim, tá, Carlos, eu entendi. Eu entendi tudo isso, você falou bonito, essa ideia de disciplina, de sistema e tal. Mas, Carlos, eu sou preguiçoso. Desde que eu nasci, eu sou preguiçoso. Desde pequenininho, eu não gosto de fazer nada, eu não termino nada, eu sou preguiçoso. E eu vou falar uma coisa pra você, ó. Na minha visão, tá? A disciplina não é um traço da sua personalidade. Não. Na minha visão, não. A disciplina ou reformulando, a falta de disciplina é resultado do sistema que você tem. Então vamos supor o seguinte, que no exemplo que eu dei, você também queira, ou em algum momento, quis emagrecer e não conseguiu, tá? E você percebeu que você não preparava a sua comida, que você comia todo dia uma coisa diferente. Meu querido, é muito difícil ser disciplinado assim. Eu vou falar para você, é muito difícil. Por quê? Porque você se expõe. Você se expõe, entendeu? Você se expõe a quê? Você se expõe a, as dificuldades do ambiente. Exemplo, se você está de dieta, olha só, você está de dieta e você come num restaurante, tá? Aí você vai no restaurante self-service e você vê batata frita hoje. Hoje você resiste. Ah, tá. Você vê amanhã. Amanhã você resiste. Você vê na quarta. Mas de repente, quinta ou sexta-feira que você está cansado, que você teve uma semana pesada, você vai escorregar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você não tem um sistema desenhado para te ajudar, você está se programando para falhar. Esse é o ponto. Você está expondo o seu pescoço para falhar. Você está se programando para falhar. É isso, beleza? Então, olha só, não tem a ver com a sua personalidade. Não tem a ver com a sua personalidade. Tem a ver com o teu sistema. Outra objeção que você pode ter é o seguinte, Carlos, a disciplina tem que ser difícil, tá? E dolorosa para funcionar. E eu vou falar uma coisa para você, ó. Você vê, principalmente nas mídias sociais, você vê
as pessoas fazendo coisas difíceis, aqueles videozinhos de motivação do cara lá carregando um pneu enorme e parará e correndo léguas. E aquilo ali tem uma falácia que é a seguinte: primeiro, ele não começou assim, tá? Ele não começou naquele volume. Segundo, aquilo ali te induz ao erro, porque aquilo ali induz para você que de repente para ele está sendo difícil. Olha só, durante um tempo eu corri na esteira aqui do prédio, principalmente na época que eu estava emagrecendo, tá? E eu comecei andando na esteira. As últimas vezes que eu corri 10 quilômetros, mas eu não comecei correndo 10 quilômetros, eu comecei andando. Então, quando você tem essa ideia de ser doloroso e tal, não. Porque aquele cara que está fazendo aquele difícil não começou daquele jeito. Ele começou bem simplesinho. E uma coisa importante que uma coisa que eu quero deixar aqui para você. Quanto mais fácil, vamos reformular, quanto melhor desenhado for o teu sistema, mais fácil para você vai ser ser disciplinado. Então, como na época em que eu estava fazendo dieta tal, eu construí aquilo de forma que ficou fácil para mim, eu fui muito disciplinado, porque estava fácil. Então, esquece essa ideia de dificuldade, esquece essa ideia que você tem que fazer coisa muito difícil, muito mirabolante. Não, faça o feijãozinho com arroz. Faz o feijãozinho com arroz bem feito. Desenha a sua rotina para que você consiga fazer bem feito, para que você consiga fazer de forma fácil. E de repente você tem uma terceira objeção, que é a seguinte: Carlos, puxa, eu não sou disciplinado porque eu tenho maus hábitos. Eu preciso tirar os meus maus hábitos de uma vez. Tudo de uma vez. Eu tenho que mudar tudo de uma vez, senão não presta. E eu falo para você, eu entendo você. Eu cometi este erro. Eu caí nessa armadilha mais vezes do que eu consigo me lembrar. E eu falo para você, não, você não precisa. Você não precisa mudar os seus maus hábitos tudo de uma vez. E vou só fazer uma observação. Mau hábito, hábito que te atrapalha, tá? Você não precisa mudar tudo de uma vez. E às vezes eu vou falar uma coisa para você. Você remove um comportamento ruim da sua vida muito mais fácil do que você imagina, e não ainda vou fazer vídeo sobre isso, é só você remover o gatilho. Mas o que você vai fazer? Você tem 3 maus hábitos, tá? Vou supor aqui, você tem um objetivo X, seja ele qual for, e você tem 3 maus hábitos. Muito bem. O que você vai fazer? Qual é o mau hábito mais fácil para você remover? Você vai se concentrar nele. Depois, o segundo mais difícil. E por último, mais difícil. Por que começar pelo mais fácil? Porque imagina isso como um jogo de videogame. Imagina que você joga videogame ou qualquer outro jogo e você nunca jogou ele antes. Você vai começar por que nível? Você vai começar pelo nível mais fácil. E do momento em que você aprende, do momento em que você vai ganhando confiança, aí você faz as coisas do jeito mais difícil. Aí você ataca objetivos mais difíceis. Por quê? Porque se você tentar começar pelo mais difícil, você vai falhar. Porque você não sabe. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você fingir que sabe algo que você não sabe. Você vai se frustrar, entendeu? E você vai morrer na praia. Então a ideia aqui é o seguinte: você, em vez de você tentar consertar o mundo de uma vez, você vai fazer substituições realistas. Cara, olha só, você idealiza algumas coisas, mas se você idealizar demais, você não chega a lugar nenhum. Então, para amarrar esse ponto, suas eventuais objeções podem ser o seguinte: Carlos, olha, eu sou preguiçoso de nascença. Não, não é. O teu sistema não te ajuda. Carlos, a disciplina tem que ser difícil. Não, exatamente o contrário. Quanto melhor for o teu sistema, mais fácil fica para você. Terceiro, olha, eu preciso mudar tudo de uma vez. Não, você não precisa mudar tudo de uma vez. Você vai mudar aos poucos, beleza? E por fim, vamos dando prosseguimento aqui. Eu vou falar para você do jeito errado
de você utilizar a ideia da disciplina, tá bom? E o jeito errado, ele é fundamentalmente baseado na força de vontade, beleza? Bom, primeira forma do jeito errado é focar no não faça. Exemplo, eu estou de dieta, então eu vou focar, Carlos, não come doce, não come batata frita, não come isso, não come aquilo. Quanto tempo vai durar a minha resolução? Pouquíssimo tempo. Por quê? Porque eu estou num estado de resistência constante e resistir gasta energia. Este é o ponto. Esse é o problema. Quando eu estou resistindo, o gatilho para aquele desejo está ativado. Então, puxa, eu olhei a batata frita e falo, puta que pariu. Eu não vou comer hoje. Muito bem. Eu estou gastando muito mais energia do que se eu simplesmente não ver a batata frita. Você entendeu? Eu não vi. Sabe aquela expressão, o que os olhos não veem, o coração não sente? Ela é verdade. É exatamente isso. Se você não vê o gatilho, você não precisa resistir, tá bom? Segundo, forma do jeito errado, com a disciplina, é você tentar atingir a perfeição de uma vez. É você não aceitar o erro. E eu vou falar uma coisa para você, eu fiz isso muitas vezes. Esse foi um erro que eu perdi as contas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu cometi esse erro. Eu não entendia que eu estava aprendendo. Eu não entendia que eu ia errar, porque errar faz parte do processo. Os erros e as falhas fazem parte. Você vai errar, tá? Durante um bom tempo você vai errar até que você não erra mais. Beleza? Terceira forma, jeito errado que eu fiz algumas vezes. Escolher o caminho mais difícil. Exemplo para você. Qual que é o caminho mais difícil? Se você, vamos dar o exemplo da dieta aqui. Se você está fazendo dieta, qual que é o caminho mais difícil? Você levar a comida da sua casa, onde você controla a qualidade e a quantidade, ou você comer num restaurante que não pela quantidade, mas você está se expondo a um monte de coisa que de repente você não quer comer. A segunda opção é a mais difícil, porque você vai ter que olhar e resistir. Na primeira opção fica muito mais fácil. O que os olhos não veem, o coração não sente. E por fim, a última forma do jeito errado é você confiar na inspiração. Carlos, reformulando, a última forma do jeito errado é você confiar nos sentimentos. Carlos, como assim? É você pensar assim, puxa, quando eu estiver inspirado, eu vou arrumar o meu quarto quando eu estiver inspirado. Ou, eu vou começar a fazer dieta quando eu estiver inspirado. Ou, eu vou ir para a academia quando eu estiver inspirado. Vou falar para você, receita para o desastre. Por quê? Porque a sua inspiração, ela oscila. É simples assim. Coloca aqui para mim no chat. Eu presumo que se você está me vendo aqui, você sabe ler e escrever. Muito bem. Você aprendeu a ler e escrever indo para a escola só quando você estava inspirado? Só quando você queria? Não. 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 Então, se você tem filho, o teu filho vai para a escola só quando ele está com vontade? Só quando ele está inspirado? Não. Ou você alimenta seus filhos só quando você está inspirado? Não. Então, do momento em que você constrói um sistema, o que vai acontecer com você? Você não precisa de inspiração. É isso. Beleza? Então, 4 formas do jeito errado. Repassar. Primeiro, focar no não faça. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não beba tal. Qual que é o problema disso? Você está num estado de resistência. Você está gastando energia. Segundo, atingir a perfeição tudo de uma vez. Não, meu querido, é um processo. Você está aprendendo. Terceiro, escolher o caminho mais difícil. Quando você não tem um sistema, você está escolhendo o caminho mais difícil. Quarto, confiar nos sentimentos, confiar na sua vontade, confiar quando você estiver inspirado para fazer alguma coisa. Esse é o caminho mais difícil. Mas, tá? Agora, estamos chegando ao final desse vídeo, o momento pelo qual todos estavam esperando. Eu vou te dar o passo a passo do jeito certo. Para quê? Para você pegar esta ideia de disciplina que eu estou passando aqui para você e aplicar na sua vida hoje. Beleza? Muito bem. Passo 1. Eu estou aqui pressupondo que você já tem um objetivo. Seja ele qual for, você já tem.
Então, estou pressupondo isso, tá bom? Passo 1, você vai identificar a fricção e os obstáculos do seu ambiente. Carlos, o que é isso? Vamos lá. Vamos supor que, no exemplo que eu dei para você, que você esteja estudando para passar num concurso público ou que você esteja estudando para qualquer coisa. O que seria fricção e o que seria obstáculo? Simples, é tudo que te atrapalha. O que atrapalha seu estudo? Ah, a televisão atrapalha seu estudo? O celular atrapalha seu estudo? A música alta atrapalha seu estudo? Primeiro ponto, você precisa identificar isso. Identificar isso com clareza. Por quê? Porque mais para frente a gente vai precisar remover isso. Tá bom? Beleza? Ou então, no exemplo de estudo, no exemplo da dieta, quais são os obstáculos da sua dieta? Ah, são as coisas que você tem na sua casa? É o restaurante perto do seu trabalho? É a barraca de pastel que fica na sua frente vendendo com aquele cheiro maravilhoso? Adoro pastel, tá? É isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa identificar os seus obstáculos. Beleza? O que potencialmente vai te atrapalhar. Muito bem. Segundo, passo 2. Você vai criar alternativas e planejar ações com antecedência. Olha só, que é importante. Quando estava fazendo dieta, eu precisava comer saudável. Vamos colocar assim, muito bem. O que eu fiz? Eu planejei com antecedência. Certo, certo. Então, a gente cozinhava aqui em casa uma vez por semana, eu congelava a comida, estava tudo planejado. Então, eu sabia o que eu ia comer daqui a 3 dias, eu sabia o que ia comer a semana inteira. Já estava planejado. Puxa, Carlos, e se desse algum problema? Eu tinha uma alternativa. Ah, eu ia no quilo, e eu procurava comer muita verdura e legume, tipo filé de frango. Muito bem. Eu alguma vez precisei utilizar essa alternativa? Nenhuma. Mas eu tinha essa alternativa, mas eu não precisei usar. Então o que é que você vai fazer? Você vai criar alternativa e você vai planejar com antecedência. Muito bem. Agora vem um ponto extremamente importante. Olha só. Todo mundo fala para você, aumenta as suas expectativas, né? Você aumente suas expectativas, tem que melhorar tal. E eu vou falar para você exatamente o contrário. Baixe as suas expectativas. Carlos, como assim? Você vai baixar a sua expectativa e você vai empilhar pequenas vitórias. Carlos, o que você quer dizer? Vamos lá. Vou te dar o meu exemplo que vai ficar bem fácil de você entender. No momento da gravação deste vídeo, eu, Carlos Henrique, estou em processo para fazer exercícios de força, musculação, 3 vezes por semana. Muito bem. Antigamente, o que o velho Carlos Henrique fazia? O velho Carlos Henrique, ele dependia de motivação. Então ele ia para a academia e ele se arrebentava no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. O velho Carlos Henrique não completava uma semana. Opa! Mas o novo Carlos Henrique aprendeu. Então, o novo Carlos Henrique faz da seguinte forma: eu baixei a minha expectativa. Então, o que eu tenho que fazer hoje, no momento da gravação deste vídeo? No momento da gravação deste vídeo, eu só preciso ir para a academia. Eu preciso treinar? Não. Não. Então, qual que é? O que eu estou fazendo agora? E isso eu aprendi com James Clear, do livro Hábitos Atômicos. Eu estou aprendendo a ir para a academia. Do momento em que eu aprendi a ir para a academia com regularidade, agora eu vou aprender a masterizar, eu vou aprender a treinar. Então, enquanto eu estou indo para a academia, eu faço treino fofo, eu faço treino fraco, eu faço treino ruim, Por que eu faço? Porque o meu objetivo agora não é o treino. O meu objetivo agora é criar aqui na minha cabeça, o espaço mental do treino de força. Então, toda segunda, quarta e sexta, no horário tal, eu vou para academia, o treino ainda é ruim e tal, só que ele vai melhorar com o tempo. Tá bom? Beleza? Então, no seu caso, você vai baixar a expectativa. O que significa isso no seu caso? Exemplo, você
tá com o objetivo de estudar, tá? E ao invés de você colocar para você estudar 1 hora por dia, não, não. No começo você vai fazer 10 minutos, 5 minutos. Todo dia, no dia e na hora que você estabelecer, você vai fazer só um pouquinho. Para você ir abrindo espaço aqui com o tempo, você vai melhorando, porque não, se você não fizer, não tem como melhorar. Se eu não for com regularidade para academia, não tem como melhorar o treino, não tem como melhorar o treino. Eu não tenho como melhorar algo que não existe. Então, primeiro eu preciso ir, beleza? Então, passo 4, passo 3, você vai baixar a sua expectativa. Você vai fazer menos, você vai fazer facilzinho e vai aumentando com o tempo. Passo 4, você vai substituir gradativamente. Você não vai parar imediatamente. Exemplo para você. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor, no meu caso, tá? Que eu tenho o mau hábito, é um mau hábito que eu adoro. Eu tenho um hábito de comer batata frita Ruffles. Eu adoro comer batata frita Ruffles. E vamos supor que hoje eu, Carlos Henrique, coma um pacote inteiro. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou parar de comer de uma vez? Não. Eu vou reduzir. Eu não vou comer um pacote inteiro, eu vou comer metade. Quando eu estou confortável com metade, agora eu vou comer um quarto. Ah, eu estou confortável com um quarto, agora eu vou comer um quarto dia sim, dia não. E eu vou reduzindo devagar. Por quê? Eu posso tentar parar de uma vez? Posso. E o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar. O que eu quero passar aqui para você é uma abordagem realista. Eu quero passar para você aqui uma abordagem sustentável. Outro exemplo que eu dei, sugestão que eu dei para alguns amigos. Você quer diminuir o seu consumo de cerveja? Ou diminuir, você quer, ou parar ou diminuir. Simples. Toma um copo de cerveja e um copo d'água. Um copo de cerveja, um copo d'água, você vai ver, você vai diminuir muito. Por quê? Porque a água corta o efeito da cerveja. Entendeu? A água te enche e ela corta o efeito. Você vai ver, você vai diminuir muito. Tá? E passo 5. Então concluímos o passo 4. O que é o passo 4? Você vai substituir gradativamente, tá? Você não vai parar de uma vez. Passo 5, eu preciso falar para você. Você vai abraçar a rotina chata. Por que você tem que abraçar a rotina chata? Porque o chato dá resultado. Mas, Carlos, eu quero novidade. Sim, eu concordo com você. Mas primeiro você tem que dominar a base. Então, para você dominar a base, você vai precisar fazer algumas vezes antes de você dominar. Você vai precisar fazer, por exemplo, no exemplo que eu estou dando para você da academia. Quando eu vou para a academia sozinho, às vezes tem um personal lá de segunda-feira, mas quando eu estou sozinho, eu faço sempre os mesmos exercícios. Carlos, é chato? Não, eu estou aprendendo. E assim eu vou melhorar. Então, olha só, passo a passo para você aplicar a ideia dos sistemas. Eu estou presumindo que você já tem um objetivo. Primeiro, você vai identificar o obstáculo. Segundo, você vai criar alternativa e planejar com antecedência. Terceiro, você vai baixar expectativa, tá bom? Quarto, você vai substituir gradativamente. E quinto, você vai abraçar a rotina chata. E é isso, entendeu? E não tem milagre. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. E do que é que nós falamos hoje? Hoje eu quis te passar, tá, uma visão diferente de disciplina. Então, o que é a disciplina? Eu comecei te falando o que a disciplina não é. Primeiro, disciplina não é ser durão ou aguentar uma rotina que seja dolorosa mais que todo mundo. Segundo, a disciplina não é força de vontade nem garra. Terceiro, disciplina não está no teu DNA. O que é disciplina? Disciplina está no seu design. Disciplina está no teu sistema. No sistema que você constrói a sua vida. Para quê? Para deixar mais fáceis as ações que te levam ao sucesso. Então, quanto melhor tiver desenhado, tá? A tua rotina, mais fácil vai ser de você fazer o que você tem que fazer, tá bom? Quais são os benefícios de você adotar essa ideia na sua vida? Primeiro, consistência duradoura. Segundo, você vai ter menos fadiga da decisão. Terceiro, você vai ter maior liberdade.
Para quê? Para fazer o que você quiser fazer, para alcançar o objetivo que você quiser alcançar. Quarto, você vai ter autoconfiança e satisfação pessoal. Quinto, você vai ter resultados reais, tá bom? Você pode me dizer, Carlos, eu sou preguiçoso, eu não nasci com disciplina. E eu falo para você, disciplina não está na tua personalidade, está na tua rotina, tá? Tá no sistema, na rotina que você criou para você. De repente você fala, Carlos, a disciplina tem que ser dolorosa e difícil. E eu falo exatamente o contrário. Quanto melhor for o teu design de sistema, tá? Da tua vida. Quanto melhor for a tua rotina, mais fácil vai ser para você ser disciplinado. E por fim, você pode me dizer, Carlos, olha, oh Lord, eu preciso tirar os meus maus hábitos tudo de uma vez. E eu falo para você, isso é receita para o fracasso. Você vai devagar, um de cada vez. Jeito errado de aplicar essa ideia. Focar no não. Não faça, não coma, não beba. Receita para o fracasso. Por quê? Porque você vai estar resistindo. Você vai estar gastando energia. Segundo, atingir a perfeição de uma vez. Não. Isso é um processo. Um pouquinho por dia. Terceiro, escolher o caminho mais difícil. Não. Tem um monte de gente que prega isso, mas eu falo para você, não. Vai devagar, vá no caminho mais fácil. Jeito errado número 4. Confiar nos seus sentimentos. Confiar, se você confiar no momento em que você vai estar inspirado. Esqueça isso. Construa um sistema. Passo a passo para você construir um sistema. Você vai identificar a fricção. Você vai identificar os obstáculos. Segundo, você vai criar alternativa para esses obstáculos e planejar com antecedência. Terceiro, você vai baixar as expectativas. Baixa as expectativas, tá bom? Quarto, você vai substituir gradualmente algum mau hábito. Você não vai parar imediatamente. E quinto, no quinto, você vai abraçar a rotina. Por quê? Porque é a rotina que vai te levar aonde você quer chegar. Beleza? E olha só a qualidade desse conteúdo. Então, eu vou te dar 3 opções. Você pode dar um like, você pode dar um joinha, você pode curtir o vídeo. Segundo ponto, comenta aqui embaixo para mim. Vamos trocar uma ideia? Comenta se você está com dificuldade de colocar alguma rotina na sua vida. E por fim, olha só, se este conteúdo aqui não ajudar você, o que eu realmente duvido, tá bom? Então faz o seguinte, uma coisa eu tenho certeza, você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então compartilhe o vídeo, vamos compartilhar conhecimento. E mais uma vez fazendo um merchan aqui para você. Se você quiser me encontrar no Instagram, você me encontra como o Cara dos Hábitos, beleza? Outra coisa, eu estou no TikTok também, como o Cara dos Hábitos. E todo domingo no YouTube tem live dominante às 17 horas, tá bom? Então olha só, fiquem bem, fiquem com Deus e lembre-se do seguinte, olha só, domine seus hábitos, domine sua vida.